Você já parou para imaginar como seria a vida na Terra sem a presença da Lua? Pode parecer apenas um detalhe no céu noturno, mas a verdade é que a Lua exerce um papel gigantesco e silencioso no funcionamento do nosso planeta. Agora imagine que pouco a pouco ela começa a se afastar. E se um dia ela simplesmente desaparecesse do nosso campo gravitacional? No vídeo de hoje você vai descobrir 15 consequências impressionantes de um cenário hipotético em que a Lua se afasta da Terra. Algumas delas vão te surpreender profundamente. Vamos juntos explorar esse universo de possibilidades? Mas antes de embarcarmos nessa jornada, já deixe o seu like e se inscreve no canal, pois isso ajuda demais a continuarmos trazendo conteúdos como esse. Em primeiro lugar, os dias seriam mais curtos. Para entender essa consequência, precisamos olhar para o efeito que a Lua exerce sobre a rotação da Terra. O que muitos não sabem é que a força gravitacional da Lua está literalmente freando o nosso planeta. Lentamente, ela desacelera a rotação da Terra, fazendo com que os dias fiquem um pouco mais longos a cada século. Se a Lua se afastasse significativamente, esse freio natural desapareceria. A Terra voltaria a girar mais rápido com o passar do tempo. Em vez de 24 horas, um dia poderia ter 20, depois 18, 15, até 10 horas ao longo de milhões de anos. Parece pouco? Pense em tudo que organizamos em torno das 24 horas. Trabalho, descanso, escola, transporte, saúde, agricultura. Um planeta com dias de 10 horas teria um ciclo biológico completamente diferente. O ritmo de vida aceleraria, literalmente. Nossas noites seriam mais curtas, o sono seria comprimido, o corpo sofreria para se adaptar. Seríamos uma sociedade sob constante fadiga. Número 2. As marés seriam quase inexistentes. Você já observou o vai e vem das ondas na praia? Aquilo que parece poesia é na verdade resultado de uma dança gravitacional entre a Terra e a Lua. As marés oceânicas, com suas subidas e descidas, são majoritariamente causadas pela gravidade da Lua puxando os oceanos. Se ela se afastasse, essa força perderia intensidade. As marés passariam a ser geradas apenas pela gravidade do Sol, que apesar de massivo, exerce um efeito menor sobre as águas terrestres devido à distância. Isso causaria marés muito mais suaves, previsivelmente estáveis e biologicamente desastrosas. Ecossistemas inteiros dependem das marés para respirar, literalmente. Regiões como manguezais, zonas entre marés e recifes de corais seriam duramente afetadas. Espécies que evoluíram para se reproduzir e alimentar nessas zonas veriam seu habitat desaparecer. Número 3. Mudaria o eixo da Terra. A Terra gira em torno de um eixo, uma inclinação de cerca de 23,5 graus em relação ao plano de sua órbita. Essa inclinação é o que define as estações do ano, a duração do dia e da noite e até a distribuição do calor solar no planeta. A Lua tem uma função vital aqui. Ela estabiliza esse eixo. Sem sua presença, o eixo da Terra se tornaria instável, oscilando de forma caótica ao longo dos séculos. Poderia variar de uma inclinação quase nula até quase 90 graus, como acontece com Marte, que não tem uma lua grande o suficiente para estabilizá-lo. O resultado? Alternâncias climáticas catastróficas. Uma época em que os polos seriam tropicais e o Equador congelado. Outro momento em que o planeta se aqueceria intensamente por um lado e mergulharia no gelo do outro. Isso não aconteceria de um dia para o outro, mas ao longo de milhares de anos. E ainda assim, seria o suficiente para reescrever a história da humanidade. Número 4. As estações do ano seriam imprevisíveis. Você já notou como a natureza parece saber exatamente quando mudar? As flores desabrocham na primavera, os frutos amadurecem no verão, as folhas caem no outono. Isso acontece porque o planeta tem uma estabilidade orbital confiável. Mas se a Lua se afastasse e o eixo da Terra começasse a oscilar, esse equilíbrio desapareceria. As estações do ano seriam irregulares, confusas, até mesmo ausentes em algumas regiões. Imagine um inverno que dure 3 meses em um ano e 7 meses no seguinte. Um verão que venha com uma intensidade absurda e de repente desapareça sem aviso. Esse tipo de instabilidade climática seria devastador para esta agricultura, que depende de ciclos precisos para plantar e colher. Fome, migrações em massa, conflitos por recursos. O afastamento da Lua poderia causar um efeito dominó que culminaria no colapso das sociedades humanas como conhecemos. Número 5. A evolução da vida teria seguido outro caminho.
Se voltarmos bilhões de anos no tempo, vamos encontrar um planeta Terra coberto por oceanos primitivos e repleto de vida microscópica. Um dos fatores que ajudaram esses primeiros organismos a evoluírem para formas mais complexas foi o movimento das marés. Essas marés expunham zonas costeiras, criando piscinas temporárias onde compostos químicos se concentravam, reagiam, evoluíam. As marés também criaram ciclos regulares de exposição ao ar e à luz, obrigando a vida a se adaptar a diferentes ambientes. Sem a Lua, essas marés não teriam existido da mesma forma. A própria origem da vida complexa, terrestre, talvez nunca tivesse acontecido. A vida poderia ter permanecido para sempre confinada aos oceanos, sem nunca dar origem a répteis, aves, mamíferos ou humanos. Número 6. Adeus, eclipses solares. Poucos fenômenos naturais causam tanto fascínio quanto um eclipse solar total. E isso só é possível graças a uma coincidência cósmica incrível. O Sol é 400 vezes maior do que a Lua, mas também está 400 vezes mais distante. Isso faz com que ambos pareçam ter exatamente o mesmo tamanho no céu. Se a Lua se afastasse, ela pareceria cada vez menor no céu noturno. E com o tempo, perderia a capacidade de cobrir o Sol por completo durante um eclipse. Isso significaria o fim dos eclipses solares totais. Eles não seriam apenas menos impressionantes. Eles deixariam de existir. A ciência, que já aprendeu tanto observando eclipses, desde comprovar a relatividade até estudar a coroa solar, perderia uma de suas janelas mais valiosas para o universo. Número 7. Animais se perderiam sem a Lua. A vida animal está profundamente sincronizada com os ciclos da Lua. Aves migratórias usam a luz da Lua como guia. Tartarugas marinhas só colocam ovos durante determinadas fases lunares. Corais em recifes fazem reprodução em massa sincronizada com a lua cheia. Sem a presença desse relógio natural, muitas espécies perderiam seus pontos de referência. Isso levaria à queda na reprodução, no deslocamento e na alimentação. Cadeias alimentares inteiras poderiam desmoronar. E nós, humanos, não estamos fora disso. Pescadores que dependem da tábua de marés, populações que vivem de recursos marinhos, todos seriam impactados. Número 8. Teríamos menos companhia no sistema solar. A Lua é, em proporção ao tamanho da Terra, uma das maiores luas do sistema solar. Nenhum outro planeta rochoso tem um satélite tão significativo. Vênus e Mercúrio, por exemplo, não têm nenhum. Se perdêssemos a Lua, a Terra se tornaria muito mais solitária no cosmos. E essa solidão não é apenas poética, ela é científica. A Lua protege a Terra de muitos asteroides, funcionando como escudo natural. Sem ela, poderíamos ser alvos mais frequentes de colisões espaciais. Número 9. As noites seriam muito mais escuras. A Lua ilumina o céu noturno com brilho suave, refletindo a luz do Sol. Em noites de lua cheia, ela é a fonte principal de iluminação natural. Sem ela, as noites seriam absurdamente escuras. O céu pareceria maior, mais profundo, mais estrelado. Sim, mas essa escuridão teria consequências. Menos visibilidade para animais noturnos, mais perigos nas florestas, mares e cidades. A segurança humana seria afetada e talvez até o nosso comportamento mudasse. Ao longo da história, a Lua sempre influenciou o imaginário humano, da arte à religião. Uma noite sem Lua seria um vazio tanto físico quanto simbólico. Número 10. A ciência perderia um laboratório natural. A Lua é uma verdadeira cápsula do tempo. Por não ter atmosfera, sua superfície preserva impactos antigos, poeira cósmica e pistas sobre a formação do sistema solar. Ela também serve como base para experimentos de física, astrofísica, geologia e astronomia. Ter a Lua tão próxima permite testes que não poderíamos fazer de outra forma. Sua ausência seria como perder um laboratório gratuito, um dos mais antigos do universo. Número 11. Calendários e culturas teriam que mudar. Muitos calendários antigos e atuais, como o islâmico, o judaico e o tradicional chinês, são baseados nos ciclos da Lua. Festas religiosas, períodos agrícolas e até tradições familiares giram em torno das fases lunares. Se a Lua se afastasse e deixasse de influenciar nossos céus, esses sistemas de contagem do tempo perderiam sentido. Isso causaria um impacto direto na identidade cultural de bilhões de pessoas. Número 12. A corrida espacial poderia não ter existido. Foi a Lua que impulsionou o maior salto da humanidade, o pouso da Apollo 11. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética teve como principal motivação conquistar nosso satélite natural.
Se a Lua não estivesse aqui, talvez o ser humano nunca tivesse ido além da órbita terrestre. A motivação política e tecnológica para investir em foguetes, satélites, telecomunicações e pesquisa teria sido muito menor. Número 13. Explorar o espaço seria muito mais difícil. Atualmente, cientistas e engenheiros veem a Lua como um trampolim para missões interplanetárias. Ela poderia abrigar uma base de lançamento para Marte, por exemplo, economizando energia e recursos. Sem a Lua, toda missão teria que sair diretamente da Terra, enfrentando gravidade maior, custos mais altos, riscos mais elevados. A ausência dela não impediria a exploração espacial, mas com certeza a tornaria muito mais complexa. Número 14. A gravidade na Terra não mudaria muito, mas o equilíbrio sim. Apesar de tudo isso, a massa da Lua é pequena em comparação com a Terra, cerca de 80 vezes mais massiva do que a Lua. Sua ausência não mudaria drasticamente a gravidade que sentimos aqui, mas como vimos, a influência gravitacional da Lua é estratégica. Ela não é uma questão de peso, mas de equilíbrio, e um planeta desequilibrado pode ser mais perigoso do que um planeta pesado. Número 15. Ela já está se afastando, agora mesmo. Por fim, o mais curioso de tudo, isso já está acontecendo. A Lua está se afastando da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano, por causa da troca de energia entre as marés e a rotação do planeta. É um processo natural e não vai nos afetar diretamente por milhões de anos. Mas serve como lembrete de que o universo está sempre em movimento, mesmo quando tudo parece parado. A Lua pode parecer uma companheira silenciosa, mas sua ausência revelaria o quanto ela é vital para a estabilidade da Terra, para a vida e para a própria civilização. Pensar nesse cenário não é apenas um exercício de imaginação, é uma forma de valorizar o que temos. A ciência muitas vezes começa com uma pergunta simples: e se? E são essas perguntas que nos impulsionam a entender melhor o mundo e proteger o que temos de mais precioso. Se você gostou dessa jornada pelas possibilidades do cosmos, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que ama ciência e boas histórias. E da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que, sem ela, talvez você nem estivesse aqui. Até o próximo vídeo.